Salmo 57, versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Será que o nosso coração está preparado? Porque quando o coração está preparado, você canta, você louva. Lembra de Davi no Salmo 34? O que ele diz no Salmo 34? Louvarei ao Senhor quando? Todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi perdeu uma criança. Ele fez uma coisa que as pessoas não entenderam naqueles dias. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. É muito, vamos dizer assim, fala um amigo, muito perigosa, né? A mensagem. Perigosa, pastor? Que tem que dar uma interpretação para ninguém interpretar errado e ficar zangado. Capítulo 12. Isso vai nos ajudar bastante, né? Vou ler já do 18 em diante, tá? E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, ela estava muito doente. Disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Eles não entenderam. Vamos repetir, o que Davi fez? Entrou primeiro, então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram ao seu servo: que é que isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora é morta. Agora que é morta, por que eu jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Será que nós estamos preparados? Pastor, já nem quero me preparar, por favor, o que eu falei, é perigosa a mensagem. Só tem que nosso coração nunca pode questionar Deus, nunca podemos murmurar com Deus. Nosso coração dá: louvarei o Senhor em todo o tempo. Senhor, não entendo, foi tão pouco tempo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. É difícil, entenda, como eu falei, dar a mensagem, falar, imagine para uma pessoa. Eu vi um testemunho de um amigo, ele é evangélico, não era a nossa igreja, é um amigo que eu conheço lá do Rio de Janeiro de muitos anos, né? Conheço ele, vamos dizer assim, praticamente família dele lá, 50 anos. E ele perdeu um garoto cedo, e quando o rapaz ele ia fazer 18 anos, ele falou: meu Deus, até hoje eu não entendo, eu perdi meu filho cedo. Ele ficou tão pouco tempo conosco, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiquei pensando, Senhor, ele colocou, foi muito emotivo, né, muito emocionante. Ele falou assim: eu fiquei pensando hoje, como seria o meu filho, né? 18 anos, ele ia ser um rapaz bonito, gostava de louvar o Senhor, meu Deus. Ele falando com Deus, né? Ele colocou a oração dele. Como é que ele deveria estar hoje? Então, nosso coração tem que se preparar para tudo. Eu sei que a mensagem é uma mensagem, vamos dizer, melindrosa, né? Uma mensagem que temos que tomar cuidado com as palavras, para não ferir ninguém, para não humilhar ninguém. Mas nosso coração tem que se preparar. E às vezes o nosso coração não está. Davi disse: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Até nos momentos, entenda bem, que parece que somos derrotados, somos mais que vencedores. Agora, mudando um pouco, quantas vezes Deus nos repreende e nós não aceitamos a repreensão? Nós não aceitamos. Provérbios capítulo 12, a Bíblia fala assim, agora não tem, por favor, não vincule morte. Agora não estou falando nada de morte, estou falando no nosso dia a dia. E nosso coração tem que estar preparado para quê? Para isso.
O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Você sabe que tem versão que diz, é um estúpido. E às vezes não aceitamos a repreensão. Como a repreensão? Quando fazemos algo errado e a palavra nos corrige. Você vende assim, ó, Deus conhece seus pensamentos. Não brinca com Deus. Deus está te corrigindo. Marido de uma mulher só, até nos pensamentos. Mulher de um só homem, até nos pensamentos. E às vezes a pessoa não quer. Tem que aceitar, irmão. Deus, obrigado. Porque você ia para o inferno. Ele está te corrigindo porque Ele te ama. Ele está te corrigindo porque Ele é seu pai. Ele está te corrigindo porque você está entrando numa errada. A outra vez não é nada errado também. Pode ser até um relacionamento lícito, até um pensamento lícito, mas tem hora para tudo. Tem hora de plantar e hora de colher. E às vezes Deus está falando com um jovem, está falando com a moça, entenda bem. E às vezes a pessoa não aceita a repreensão. Temos que aceitar. Nosso coração tem que estar preparado. Voltando para o livro de Salmos, o Salmo 141, até o missionário já citou hoje aqui, ele diz que gosta bastante, versículo 5. O que diz ali? Fira-me o justo, será uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará. É uma coisa séria isso aqui. É coisa muito profunda. Isso, e às vezes nós não aceitamos a repreensão. Mas o justo é o Senhor. Não estou falando repreensão do homem, não. Repreensão que vem de Deus. Pode ser através do homem, mas pela palavra. Com a palavra. É pela palavra que nos repreende. E assim, ele diz, continuarei a orar a respeito das maldades. Aí ele diz, vou repetir aqui, filha meu, justo será uma benignidade, repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará. Porque continuarei a orar a respeito da maldade. Se alguém está falando maldade comigo, eu não vou murmurar com Deus, não vou questionar com Deus. Deus está permitindo. Paulo orou, Paulo disse que orou a Deus e Deus não atendeu a oração dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda aos Coríntios, capítulo 12. E o que Paulo vai nos ensinar? Ele diz assim, e versículo 5, e assim me gloriarei eu mais de mim, mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quisesse gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muita gente fala espinho da carne, que era uma doença. Não, isso aqui era perseguição. Onde Paulo chegava tinha uma oposição, onde Paulo chegava tinha. E ele foi falar com Deus, Deus, para com isso. Senhor, me livra dessas perseguições, me livra dessas afrontas. E Deus disse, olha, a minha graça te basta. Aquilo foi dado para Paulo não se exaltar. Então nós não podemos murmurar com Deus, questionar nunca a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus é perfeito nos seus planos. Deus é perfeito quando nós nos colocamos na disposição dele. Quando nos colocamos debaixo da autoridade dele, não podemos questionar de maneira alguma. 2 passagens bíblicas que eu citei no culto anterior, uma foi o homem chamado Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel. Muitos conhecem a história dele. O primeiro rei de Israel do reino dividido. O primeiro foi Saul, estão lembrados? O segundo foi Davi. O terceiro foi Salomão. O quarto foi Roboão. No dia de Roboão, o reino foi dividido. E Jeroboão ficou com a maior parte. E o Roboão ficou só com 2 tribos por causa do amor a Davi. Ele ficou com Jerusalém, com Judá e Benjamim. Do outro lado ficaram 10 tribos com o rei de Jeroboão. Mas o Jeroboão teve uma inspiração satânica. Ele dizia para si, a qualquer hora o povo vai passar para o outro lado e vão fazer uma maldade comigo, vão me tirar o reino.
porque sempre que tinha festas, o povo ia para Jerusalém, porque Jerusalém ficava nas tribos do sul, Judá e Benjamim. Então, o que ele fez? 2 bezerros de um, colocou em Dan e o outro em Betel. Ele dizia: israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo então se corrompia, o povo então simplesmente praticava idolatria. Aí Deus mandou um profeta com muita paciência, foi lá falar com Jeroboão, repreender, não o Jeroboão, repreender, entenda, a idolatria dele. Mas no primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 4, olha a reação do rei. O que diz lá? Ele diz assim, olha o que ele fala ali para nós. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre ele, dizendo: pegai nele. Mas a mão que se estendera contra ele se secou e não podia tornar a fazer assim. Ficou com uma doença, uma enfermidade na hora na mão. Aí ele se humilhou e Deus devolveu para ele a saúde. Mas ele pegou porque ele não aceitou a repreensão. Ele não aceitou, ficou indignado, ficou chateado, ficou revoltado. Mas ele recuperou. Versículo 6 mostra isso aí, o 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ore a face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus, orou a face do Senhor e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Glória a Deus, é a misericórdia. Viu que errou? Deus, me perdoe dessa rebeldia, me perdoe dessa indignação, tem misericórdia de mim. E o outro caso que eu citei foi o segundo livro de Crônicas, que estudamos semana passada, do Uzias. Ele entrou no templo para queimar incenso no lugar do profeta, do sacerdote. Ele foi um homem ainda jovem, assumiu o reino. Ainda jovem ele começou a crescer, começou a ser uma bênção, começou realmente a crescer, e prosperar muito. Mas ele chegou um momento que ele se achou tão grande ou tão amigo de Deus, que ele achou que podia fazer algo que era contra a palavra de Deus, que era o quê? Oferecer algo que era o sacerdote que tinha que oferecer. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, 16, diz... Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Uzias, você não vai ganhar louvor nenhum não, para de você, sai daí desse lugar. Mas o versículo seguinte diz: então Uzias se indignou, tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pôs contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa. Olha aí, não fique, fira-me o justo, será um óleo precioso que a minha cabeça não rejeitará. E às vezes fazemos isso, deixamos de lado, não aceitamos, porque ele é pai, e ele é pai e corrige o filho que ama. Então vamos voltar lá onde nós começamos. Quem lembra? Salmo 57, versículo 7. Alguém deve falar: pastor, ele está ficando velhinho, esqueceu. Não, aqui eu tenho cola, aqui pode ter cola. 57, 7. Ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta, alaúde harpa, eu mesmo despertarei ao rompedal. Desperta, cristão, eu mesmo tenho que despertar, você tem que despertar, que nós somos de Deus, mas ficamos chateados com a repreensão do Senhor. Não devemos, de maneira alguma. Louvar-te-ei entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra.